E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sou a professora Marina e hoje daremos continuidade no conteúdo de desenvolvimento embrionário, com ênfase nos temas de anexos embrionários e desenvolvimento embrionário humano. Bora lá? Bom, vamos começar então pelos anexos embrionários. O que são esses anexos embrionários, né? Eles vão ser estruturas que são derivadas dos folhetos embrionários, mas que não vão fazer parte do corpo do animal. Eles vão ser consumidos durante o desenvolvimento embrionário ou podem ser descartados após o nascimento. E alguns grupos, de animais, eles possuem adaptações que vão lhe permitir abandonar o ambiente aquático e conquistar o ambiente terrestre. Então, os anexos embrionários de répteis, aves e mamíferos, eles são estruturas que possibilitaram a eles o desenvolvimento de embriões em ambientes fora da água. E isso vai ocorrer porque essas estruturas são responsáveis por manter esse embrião durante o seu estágio inicial de desenvolvimento até o seu nascimento. Mas todos os anexos embrionários presentes em vertebrados ovíparos também são encontrados nos mamíferos vivíparos. O que vocês acham, hein? Bom, a resposta é sim. Mas o saco vitelino, e o alantoide, eles são reduzidos nos mamíferos vivíparos, porque eles possuem a placenta. Falando então agora sobre os anexos embrionários de aves, nós temos uma figura que irá representar algumas partes que iremos aprender agora. Começando então pela representação da letra A, nós vamos ter os ovos de répteis e aves que vão possuir muito vitelo, que vai nutrir o embrião durante todo o seu desenvolvimento. O vitelo ele vai ser envolto pelo saco vitelínico, que é um anexo embrionário bastante vascularizado. Ele é originado da endoderme e da mesoderme e que fica conectado ao intestino do embrião. Então, os vasos sanguíneos que estão presentes nesse anexo, eles transportam os nutrientes do vitelo para o embrião e, ao final desse desenvolvimento, ele é absorvido por completo. Então, o saco vitelínico ele é um dos primeiros anexos embrionários formados. Já na letra B, nós vamos ter a representação da cavidade amniótica. Então, o âmnio ele é um anexo embrionário que forma uma bolsa ao redor do embrião e a cavidade amniótica, a qual é preenchida por esse líquido amniótico, ele vai impedir a sua desidratação. E, além disso, também o âmnio ele vai amortecer contra possíveis impactos mecânicos. Na letra C, nós vamos ter a representação do córeo. Então, o córeo ele vai ser o anexo embrionário mais externo. A sua membrana ela vai ficar situada logo abaixo da casca do ovo, que vai envolver todo o conjunto de anexos embrionários e o embrião. E junto ao alantoide, o córeo realiza também as trocas gasosas. Na letra D, nós vamos ter o alantoide, que ele é um anexo originado da endoderme, que é situado próximo à casca, logo abaixo do córeo. O alantoide ele armazena as excretas que são produzidas pelos rins do embrião. Ele vai realizar a descalcificação da casca do ovo, vai fazer com que torne ela mais mole, mais fácil de ser rompida durante a eclosão e disponibiliza cálcio para a formação dos ossos desse embrião. E, além disso, além dela ser muito vascularizada, o alantoide ele está situado logo abaixo da casca do ovo, que é uma região porosa, que vai permitir, então, as trocas gasosas entre o embrião e o ambiente. Bom, na imagem nós temos uma representação de um embrião humano com 6 semanas. Então, na maioria dos mamíferos, alguns anexos embrionários possuem um destino diferente do que o dos animais ovíparos, como a gente acabou de ver. O córeo, juntamente com a parede do útero, ele vai formar a placenta, que é a estrutura que vai nutrir esse embrião. Então, por isso, o saco vitelino ele perde a sua função e ele se torna menor e menos vestigial. E as trocas gasosas e o armazenamento de excretas, eles não são realizados pelo alantoide.
mas sim vai ser realizado pela placenta, beleza? Vamos falar então agora um pouco sobre o desenvolvimento embrionário humano. Então, no ser humano, após a fertilização, vai dar início a um processo que chama de clivagem. Então, nessa situação, por ser um ovo oligolécito, a sua clivagem total é após 45 horas, onde vão ser formados 4 blastômeros e, aproximadamente, ao final do terceiro dia de desenvolvimento, vão existir entre 12 e 16 blastômeros, que vão caracterizar a formação da mórula. E durante as clivagens, o zigoto ele vai seguir para o útero por meio do batimento dos cílios das células que vão estar presentes na tuba uterina e da movimentação da musculatura desse órgão. E após isso, a mórula ela chega ao útero, suas células elas vão continuar a se dividir para poder formar o blastocisto e as células periféricas do blastocisto, eles vão formar o trofoblasto. O que vai acontecer com ele, É ele que dará origem a uma parte da placenta, enquanto as outras células elas vão formar uma massa celular que é denominada de embrioblasto, que vai ser a que irá originar o embrião. Partindo disso, então, após mais ou menos 5 ou 6 dias, o blastocisto ele entra em contato com a parede do útero e o trofoblasto ele vai sofrer algumas diferenciações, da qual vai surgir um prolongamento de células que vão penetrar no endométrio uterino e vão fixar superficialmente o embrião a ele. Então, esse vai ser o início do processo chamado de nidação. Então, na continuidade da nidação, o trofoblasto ele continua a se diferenciar, ele vai continuar se diferenciando e vai liberar enzimas que digerem a parede do endométrio, até que o blastocisto seja totalmente implantado, beleza? Após esse processo, então, de nidação e ao final de 2 semanas, o trofoblasto e o tecido endometrial eles vão sofrer uma série de alterações, e onde vai ocorrer a formação das chamadas vilosidades coriônicas. O que vai acontecer? Nesse local vai dar início à formação da placenta, a qual vai estar completa após os 4 meses de gestação. Então, após o 4º mês de gestação, ela vai estar totalmente completa. E durante esse período, as vilosidades coriônicas, elas vão aumentar em número e também no tamanho, e ocorre a ramificação das 2 artérias fetais que passam pelo cordão umbilical, e uma porção fetal e uma porção materna se formam na placenta. Então, o sangue materno ele vai estar presente nos vasos sanguíneos do endométrio, ele vai preencher os espaços que foram criados durante a implantação do blastocisto, e nesse local, o sangue materno ele vai oferecer gás oxigênio e nutrientes que o feto irá precisar, e recebe dele gás carbônico e resíduos para serem eliminados. Então, aqui nós vamos ter tipos, de placenta que existem. Existem diferentes tipos de desenvolvimento da placenta entre os mamíferos, a qual nós temos aqui os monotremados, os marsupiais e nos placentários. O que vai acontecer nos monotremados? Não vai possuir uma placenta, pois eles vão pôr os ovos como os répteis e as aves. Nós temos como exemplo desses animais o ornitorrinco e equidna. Já nos marsupiais, eles não vão possuir uma placenta verdadeira. Por quê? Porque eles não vão ter contato entre as membranas do feto e do útero materno. Então, dessa forma, os embriões eles saem do útero e vão migrar para essa bolsa marsupial, onde eles vão se fixar uma glândula mamária e eles vão completar o seu desenvolvimento. Como exemplo desses animais, nós temos o canguru, que é bastante conhecido, a gente vê bastante em filmes. Tem o coala e temos também o gambá, um animalzinho que a gente vê bastante aqui no nosso cerrado. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter os placentários. O que vai acontecer? Eles podem ocorrer de 2 tipos de implantação.
Na maioria, vai acontecer que o blastocisto ele vai aderir ao endométrio, mas ele fica livre no útero, e nos demais, incluindo o ser humano, vai ocorrer a implantação completa do blastocisto no endométrio. Ainda dando continuidade sobre o desenvolvimento embrionário humano, nós podemos ver um caso chamado de gravidez ectópica. Então, o que vai acontecer nessa gravidez ectópica? O que é isso? Na figura, nós temos uma representação de um útero, onde vai ter as marcações em vermelho, indicando as regiões onde podem ocorrer uma gravidez ectópica. Então, uma gravidez ectópica ela é uma condição na qual a nidação ela vai acontecer fora da cavidade do útero. E qual a frequência que isso ocorre, né? Ela ocorre em 0,25 a 1% dos casos de gravidez. Então, assim, ela não é muito comum, mas ela pode ocorrer. E desses casos, em 95% a 97%, o blastocisto ele se implanta em uma das tubas uterinas. Então, a implantação também ela pode ocorrer além das tubas uterinas, pode ocorrer no ovário, na cavidade abdominal ou na região cervical do útero. Mas isso é um caso mais raro, ela ocorre comumente nas tubas uterinas. E a gravidez ectópica, ela vai ser mais observada em mulheres que são portadoras de endometriose, que é uma condição na qual há tecido semelhante ao endométrio em outras partes do corpo humano. As cicatrizes de inflamações e as cirurgias anteriores nas tubas uterinas, elas também favorecem a ocorrência dessa gravidez ectópica. Os sintomas dessa gravidez, eles são iguais aos de uma gravidez comum, uma gravidez normal, porém, pode ocorrer também de ter dores abdominais, sangramentos vaginais que vão ocorrer em virtude desse crescimento do embrião fora do útero. E a partir dos 2 meses de gestação, a tuba uterina ela vai passar a se distender e ela vai poder se romper, causando assim uma hemorragia nessa cavidade abdominal, seguida da morte do feto. E esses eventos de hemorragia, eles podem colocar a vida da mãe em grande risco, porque esse desenvolvimento, né, desse embrião fora do útero, ele compromete a vida da mãe, compromete também outros órgãos e vasos sanguíneos. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Nossa aula chegou ao fim. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. Se tiver ficado qualquer dúvida, podem mandar um e-mail ou deixar a sua dúvida lá no fórum. Um grande abraço, se cuidem e até mais!